Depressão, canseira, desânimo. Como vencer? Espero realmente que esse conteúdo consiga levar aí para você que de certa forma está muito desconfortável, uma luz com relação à experiência que tive. Sei o quanto realmente isso não é nada agradável e entendo, antes de mais nada, a sua situação. Bom, independente da sua situação, condição, do que realmente te levou a chegar até esse ponto, eu tenho certeza que você pode estar aí num primeiro estágio e às vezes nem perceber aí o quanto isso é grave. Bom, para mim começou aí como um simples cansaço e conforme os dias iam passando, aquilo ia me deixando mais cansado e mais cansado. Até que realmente parecia que eu estava carregando aí um fardo. Um fardo muito pesado. E é claro que a partir do momento que esse esforço é exagerado, você acaba chegando ao seu limite e o desânimo ele logo encosta, não tem jeito. É uma sucessão de situações que tendem a não melhorar, porque de forma até mesmo involuntária acabamos meio que nos entregando à situação. E pelo menos comigo realmente foi assim. Bom, a partir do momento que o desânimo vem, então já começa a acontecer algumas mudanças graves com relação aí à rotina. Eu comecei a faltar aí no emprego, comecei a deixar de ir para a escola, na época eu estudava. Sintomas que, na verdade, não permitiam que eu realmente conduzisse essas rotinas, porque era muito mau humor, não existia nenhum tipo de inspiração, né? Não existia nenhuma energia positiva, era só energia realmente negativa. E fui me isolando cada vez mais com relação a essa situação e intensificando os pensamentos ruins. E te confesso que quando me deparei com a situação, era muito mais grave do que eu imaginava. Eu já estava, no final das contas, ficando trancado por dias no quarto, com a luz apagada e sozinho, e assim, só saía realmente para se alimentar no máximo uma vez ao dia, comendo muito pouco, falta de apetite, não dormia direito à noite e não tinha vontade, desejo de encontrar ninguém, de conversar com ninguém. A situação realmente era muito complicada. E, enfim, eu me recordo que quando eu tentava sair assim para quebrar um pouco, para tentar quebrar um pouco aquela situação, aquela rotina que eu tinha criado, né, dentro desse quadro de depressão, eu enxergava o mundo assim de forma bem monocolorida, vamos dizer assim, né? Monocromática, né? É, nada de muitas cores, né? Tudo muito acinzentado, como se a vida tivesse perdendo aí realmente a graça e acredito que seja isso mesmo. Bom, eu tive uma dificuldade tremenda em sair disso e tive que realmente até procurar aí profissionais, né, da saúde que pudessem me auxiliar, né? Psicólogos, psiquiatras. E eu me recordo que um deles, né, não foram poucos profissionais aí, foram alguns, mas eu me recordo que um na primeira consulta disse que eu tinha tudo
exatamente tudo, para que eu realmente conseguisse me recompor e me curar. Que ele não daria nenhum tipo de medicação, ele não entraria com indução química de forma alguma, porque ele tinha certeza que naquela conversa a ficha realmente tinha caído para mim. E eu me lembro que ele perguntou, antes de falar uma coisa que realmente mudou aí o contexto, ele perguntou para mim quanto tempo fazia que eu não dava uma risada. E eu falei para ele que eu nem, na verdade, conseguiria mensurar e medir, porque a vida tinha realmente ficado muito sem graça. E daí então ele me perguntou se eu tinha consciência de que esse mundo sem graça era eu que estava criando, que tinha criado dentro do processo, dentro da vida, da trajetória desse percurso. E eu, de certa forma, falei que não, que as coisas eram dessa forma. E daí então ele me perguntou qual seria a diferença se eu pensasse de outra maneira. Qual seria a diferença para mim se eu pensasse de outra maneira? E naquele exato momento, eu, na verdade, acabei respondendo que nenhuma. O fato de pensar não ia mudar a realidade. E daí ele falou, então experimente. E foi daí então que eu comecei, na verdade, a entender que era realmente possível. E ele me fez uma outra pergunta, mesmo você não lembrando quanto tempo faz que você não dá a sua risada, você lembra como é a sua risada? E você é capaz de fazer um gesto parecido com o gesto do seu riso? E eu, claro que acabei dando uma risada bem curtinha, como essa que acabei aqui de fazer. E daí então ele falou: está tudo aí com você. É necessário que você comece a viver de forma diferente, porque você tem toda a base daquilo realmente que vai fazer bem para você. Então, pense comigo, quais são as alternativas que você faria para permanecer na vida que você está? Com essa depressão, com crises de ansiedade, realmente se prendendo cada vez mais numa caverna, numa prisão que você está construindo. Pense o que você faria depois que você saísse daqui do consultório. Pense o que você faria antes de talvez conseguir dormir um pouco. Pense o que você faria amanhã cedo. Comece a pensar o que você faria amanhã, depois da parte da manhã, na parte da tarde, se você realmente não estivesse vindo aqui e estivesse escutado isso que eu falei para você. E o que ele falou para mim, eu fiquei pensando que realmente é algo muito valioso naquele momento. E no decorrer da minha vida eu entendo o quanto precioso realmente é essa história. E foi por isso que eu resolvi gravar aí esse conteúdo, gravar esse vídeo no sentido de entender que existem várias pessoas aí do outro lado precisando realmente disso, precisando prestar aí um pouco mais de atenção nos sintomas que estão aí, na verdade, vivendo antes de chegar aí ao extremo, a uma depressão. Bom, e voltando, então ele pediu para que fosse feita essa reflexão, para que fosse pensado realmente nas coisas que iriam ser feitas de forma natural se não estivesse havido aquela conversa, aquela intervenção. E daí então eu comecei a pensar nessas coisas, pensar e refletir o que eu faria e tal, o horário, né, que eu iria conseguir dormir e fui pensando em tudo, em tudo, em tudo. E a maior parte dessas coisas, na verdade, era eu mesmo que estava criando. É incrível. Porém, o que ele sugeriu era que pensasse naquilo que iria ser feito, mas fizesse totalmente diferente, né? As ações, tivesse um comportamento diferente, um pensamento diferente. E daí então, eu comecei já pela parte da manhã a dar
oportunidade para mim mesmo, a fazer as coisas de forma diferente, para que eu tivesse pelo menos a possibilidade de alcançar um resultado que não fosse aquele a qual eu vinha vivendo. Com muita tristeza, realmente, e muito cansaço emocional, espiritual, um processo terrível. E só quem passou, está passando, sabe disso. Bom, a partir do momento que eu começo então a ter novas ações, novos pensamentos, e eu começo a melhorar, eu começo a buscar conhecimento em várias áreas, vários campos, né, da ciência humana, né, que envolve tantas coisas. E daí então eu tenho a oportunidade de entender aí nesses estudos que o que fez com que realmente eu chegasse àquela situação, claro que foi eu, mas em cima de uma situação que eu acabei, na verdade, escondendo por muito tempo. A vida que eu gostaria de viver não estava sendo vivida. Eu estava vivendo uma vida, e esse foi o motivo, realmente foi o ponto de partida para que eu chegasse naquela situação. Eu estava vivendo uma vida para os outros. Estava vivendo uma vida para agradar os outros. Sempre pensando o que o pai, a mãe, o que as pessoas próximas iriam pensar. Será que eu estava realmente satisfazendo elas? De que forma que eu poderia realmente satisfazer essas pessoas? E foi pensando realmente nisso que eu acabei deixando de viver a minha vida e alcançando um dos piores estágios da condição humana, que é realmente esse da depressão. E uma depressão profunda, né? Com pensamentos aí de realmente perder a vida, né? Fazer com que realmente a vida fosse interrompida, fazer com que esse processo maravilhoso, que é um processo só de oportunidades, acabasse. Cheguei a pensar nisso por várias vezes. E se você já pensou, eu tenho certeza realmente que a sua situação, ela pode realmente e deve ser manifestada de forma diferente. E eu tenho certeza que se você fizer um pouco de força agora e mudar os seus comportamentos, e mudar a sua rotina, e começar a buscar coisas que vão realmente fazer com que você tenha aí uma nova reflexão sobre a vida, pode ter certeza que isso vai embora. Essa depressão ela vai embora, e eu vou dizer para você, para que você possa entender um pouco mais o que realmente eu fiz. Então, a partir desse momento, entendi que estava vivendo para os outros e não estava vivendo para mim. Entendi também que era necessário que eu desse mais tempo para mim e menos tempo para os outros, porque a vida ela tem começo e fim, e ela está passando. E que eu também deixasse de perder aí tempo discutindo algumas coisas que não cabe a outras pessoas, né? Então, opiniões pessoais são minhas, não são dos outros. Não há necessidade de exposição com relação a isso. Entender que muitas vezes vamos pedir conselhos para as pessoas que não alcançaram o resultado que a gente gostaria de alcançar. E realmente mudar de forma efetiva não só essa postura ou essas posturas, essas condições, né? Mudar também o seu comportamento físico com relação às suas rotinas, praticar um exercício, mudar a sua alimentação, isso ajuda muito. Parece brincadeira, mas temos dificuldade em entender que o nosso corpo é uma máquina. Então, a primeira coisa que eu, na verdade, já tirei foi realmente o refrigerante. E isso auxilia muito, tá? Você que está aí do outro lado. E depois, evite um pouco de açúcar. Se você não consegue parar de vez, substitua um adoçante, né? Tire aí o café. Para quem realmente está com alguns problemas relacionados a esses aí, o café ele acaba prejudicando, tá? A cafeína acaba prejudicando. Tome um chá. Procure, você precisa de mais calma e com bastante estratégia.
Procure ocupar o seu tempo de forma produtiva, ao invés de ficar aí no celular nesses vídeos curtos. Procure ler um livro. Evite um pouco das telas nesse primeiro momento. Isso vai te fazer bem. Busque fazer uma caminhada, por menor que seja. Pode ser aí no quarteirão onde você realmente mora. Por menor que seja, faça uma caminhada. Devagar, pensando, respirando fundo. Comece a cuidar um pouco mais de você na hora do banho. Faça sua barba. Procure cortar o seu cabelo. Né? Evite, na verdade, ficar falando realmente dessa situação, pelo menos no princípio, no começo dessa mudança, para as outras pessoas, para que você não viva novamente aquilo que te fez tão mal, ou que talvez esteja te fazendo. E daí então você deve sim buscar conteúdos aí de autoajuda, que são conteúdos que vão te trazer energia, conteúdos de motivação, de inspiração, conteúdos que tenham um tema de desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento profissional. Começar a entender também quem você realmente é e assumir isso, assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Pegar aí esse espaço onde você ficou confinado com a sua depressão, seja a sua casa, o seu quarto, enfim, o cantinho onde você ficava, pegar isso aí, abrir as janelas, tirar essas roupas de cama, abrir o guarda-roupa, colocar roupas para lavar, organizar esse espaço. Começar a pensar num ambiente saudável, porque o ambiente está relacionado sim à nossa saúde. Pois estamos a todo momento ocupando um determinado espaço. E se você passa a maior parte do tempo num determinado espaço, né, o porquê realmente você não transformar isso de forma mais agradável possível? E não interessa se não está pintado, se não está rebocado, não interessa. O que interessa é que você deve fazer o melhor com aquilo que você tem. Goste desse espaço que você tem, até que você possa ter outro espaço ou melhorar esse espaço. Faça o melhor aí. Lave, limpe, organize. E faça a mesma coisa com relação à sua vida. Comece a encontrar prazeres. E um conselho: deixe os vícios de lado. Se afaste da bebida, se afaste de outras substâncias que vão realmente trazer aí um prejuízo tremendo para você, pode ter certeza. Comece, na verdade, a pensar aí que você pode procurar uma consulta médica e expor um problema que você vinha sentindo com relação ao seu corpo, com relação à sua mente, se for necessário. E entenda que ninguém realmente é dono da verdade, mas somos dono da fé. E podemos mudar isso a todo momento de acordo com o nosso comportamento mental. Entendendo que algumas coisas, na verdade, não fazem tão bem. E outras coisas vão fazer com que a gente atinja os resultados desejados. Espero aí do fundo do meu coração que esse conteúdo consiga realmente mexer aí com a sua vida de forma efetiva e que você entenda que essa situação é passageira e você pode fazer com que ela realmente amanhã não exista mais. Dê um abraço naquelas pessoas que estão sofrendo com você aí dentro da sua casa. E não prometa que você vai mudar porque você já mudou. Até me arrepia realmente dizer isso para você, porque eu passei por essa situação e sei o quanto isso é difícil, não só para a gente que está passando, mas para as pessoas que estão passando aí da família, que estão passando geralmente junto com a gente, que se preocupam e realmente gostam da gente. Então faça isso, dê a oportunidade a você, as pessoas realmente que estão aí à sua volta, faça tudo diferente e pode ter certeza que o seu corpo, sua mente e seu espírito vai agradecer antes de mais nada. E lembre-se de uma coisa, você não precisa da credibilidade de ninguém, você só precisa, na verdade, que você, antes de mais nada, faça tudo aquilo que ninguém realmente vai fazer por você. E é dessa forma, fazendo as coisas básicas, que logo logo você estará fazendo coisas que nunca imaginou.
Fiquem com Deus. Se inscreva no canal. Deixe aí o seu comentário, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que precisa. E é isso aí. Até os próximos vídeos. Valeu, fui!